O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vocês que têm rezado, participado da Santa Missa nesta semana, têm percebido neste bloco do Evangelho de São João, né, que fala sobre o pão da vida. Para nós é uma fala que nos remete à Eucaristia. Então nós estamos refletindo o capítulo 6 de São João. E hoje escutamos: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E Jesus diz ainda: não é que alguém tenha visto o Pai, mas aqui, amados irmãos e irmãs, na nossa vida de fé, na nossa missão, nós devemos acreditar em Deus. Acreditar que Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte de todo dom. Deus é a fonte da fé. Deus é a fonte da graça. E nós nada realizamos se não for por impulso de Deus, se não for por inspiração de Deus. Aí nós, a palavra de Deus: aquilo que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Aquilo que o ser humano não busca pela graça, é impossível ele realizá-lo. Então, na graça, tudo nós podemos, porque Deus é por nós. E assim nós compreendemos, amados irmãos e irmãs, que a graça, ela é oferecida. Deus nos oferece a sua graça. Deus nos dará a graça de chegar à fé, que a fé é este dom. Então nós podemos compreender que ir a Deus, ou melhor dizendo, Deus que vem a nós, nós somos convidados a ir a Deus. Significa que é a iniciativa do Senhor que oferece da sua vida para nós, e a resposta de cada um que busca responder aquilo que o Senhor nos oferece, que é a oportunidade da fé, de chegar à fé, de fazer crescer a fé em nós, em nossos corações. E aí Jesus nos fala, o que Jesus nos aponta no Santo Evangelho, Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem
a mim. O que nós podemos compreender, queridos irmãos e irmãs? Todos aqueles que foi instruído e que ouviu o Pai, nós podemos compreender que aquele que foi capaz de escutar a palavra que Deus, o Pai, revelou no passado, aquele que foi instruído pelo Pai, por tantos ensinamentos, tantos mandamentos, com certeza chegará até Ele e também acreditará nele. O Pai atraiu. Se fomos atraídos pelo Pai, fomos atraídos pela Sua palavra, pelo Seu amor. E aquele que ama o Pai, com certeza amará também o Filho, porque o Filho fala e faz daquilo que ouve e que aprendeu do próprio Pai. E aqui nós chegamos a uma realidade que às vezes é difícil, né? Porque nós falamos a graça de Deus é para todos, a misericórdia de Deus é para todos. Mas por que em uns esta misericórdia ela frutifica, em outros não? E aqui está: aqueles que o Pai ofereceu a sua palavra, o seu amor, e que responderam, com certeza foram atraídos. E se foram atraídos, com certeza, amados irmãos e irmãs, é porque agiram também com liberdade. Liberdade para acolher agora Jesus, que se apresenta para nós como o pão do céu, o pão que aquele que comer viverá eternamente. E quantas pessoas, pensando na palavra de Deus, quantas pessoas foram seduzidas, atraídas pela palavra de Deus e chegaram até Jesus? Nós cristãos. Queridos irmãos e irmãs, sempre me recorda a vocação do profeta Jeremias. O Senhor me seduziu e eu me deixei seduzir. O Senhor tomou a iniciativa de me chamar e eu tomei a iniciativa, a liberdade de responder à iniciativa do Senhor. Então, e assim nós podemos falar de uma comunhão de vida, de uma realidade que se acolhe e que se anuncia. No fundo, a palavra de Deus, Jesus está querendo nos dizer, amados irmãos e irmãs, não devemos resistir àquilo que Deus nos oferece. Se resistirmos àquilo que Deus nos oferece, no fundo, não participaremos da vida, não nos alimentaremos do pão da vida, do pão do céu. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. O que é que nós podemos compreender dessa afirmação do Santo Evangelho? Nós estamos falando de Jesus. Jesus vem, olha... então só Jesus que vai compreender o Pai, só Ele, porque o Pai tudo revelou a Ele. Talvez poderíamos pensar assim. Mas nós sabemos, amados irmãos e irmãs, aqui se refere também a um caminho, a uma experiência, a um cultivo. Aquele que sempre teve proximidade com Deus na oração, aquele que teve proximidade com o Senhor na sua palavra, aquele que sempre buscou viver a misericórdia,
viver a bondade, um ser temente a Deus, o seu agir, aquele que o seu agir é segundo os ensinamentos, os mandamentos do Senhor, ele não vem das coisas do mundo, do mal, mas ele vem de Deus. E aquele que agindo assim, segundo a palavra que Deus a tem revelado, ele vem de Deus, e ele nos revela as coisas de Deus, nos revela as coisas do Pai. E muito bom quando a gente está num momento de tristeza, a gente está num momento de dúvida, numa inquietação, às vezes num desespero, num pânico, situações da nossa vida, aconteceu certas coisas que a gente não compreende. Muito bom quando você se aproxima de alguém que vem de Deus. As pessoas às vezes costumam falar isso do padre, costumam falar isso de pessoas mais velhas, de sabedoria, porque as pessoas conseguem interpretar, conseguem perceber os sinais de Deus na vida, na sua história, nas situações cotidianas. Aquele que vem de Deus nos revela as coisas de Deus. Aquele que vem de Jesus revela as coisas de Jesus. Como é que nós queremos revelar as coisas de Deus se nós não estamos vindo de Deus, se as nossas palavras não estão vindo de Deus? Como é que nós estamos querendo ser justos se o nosso parâmetro de justiça não é o Senhor, não é Jesus? Como é que nós estamos querendo ser misericordiosos se a nossa misericórdia não se fundamenta na misericórdia do Senhor, mas às vezes na misericórdia do mundo? E a misericórdia do mundo muitas vezes é o que? É vingança, é destruição, é divisão, é morte. Então o Senhor, Jesus, de onde Ele veio, Ele nos ensina que é o caminho, que nos revela, que nos mostra de onde nós viemos, é o caminho do amor. Não um simples amor, mas o amor que se transforma de fato em misericórdia, que é o amor sem limites, é o amor sem medida. É o amor que nos faz compreender aquilo que é incompreendido pelas pessoas que não conhecem a Deus, que não creem em Deus, que não amam a Deus, nos faz as coisas de Deus. Vir de Deus é conhecer os seus mistérios na vida. Vir de Deus é deixar sempre conduzir pela sua palavra essa que a igreja nos afirma que é a palavra inspirada, palavra que tem uma mensagem, a palavra que é luz para a nossa caminhada, guia os nossos passos, é instrução. Se a instrução é uma palavra que suscita sempre crescimento, é a palavra de autoridade, porque Deus não só promete, mas Deus promete e faz. Que este tempo, amados irmãos e irmãs, de tantas provações, às vezes a gente fica para onde iremos, Pergunta de Pedro a Jesus: para onde iremos, Senhor? O que devemos fazer? Como devemos nos comportar? Então é o tempo da gente se abrir, cultivar mais a oração, a escuta, para que possamos compreender os desígnios do Senhor, compreendê-los para poder também transmitir. Se nós acreditamos temos certeza de que Jesus, Ele veio não para ficar nos palácios, Jesus não veio para se isolar, mas Ele veio para exatamente estabelecer proximidade. E nesta proximidade sempre revelou
o essencial da vida, o essencial que nós precisamos para a nossa felicidade. E em Cristo Jesus descobrimos que há felicidade quando nós servimos, há felicidade quando nós amamos. Aquele que ainda não aprendeu a amar, ele tem momentos de euforia, momentos de prazer, não de felicidade. A verdadeira felicidade é quando você descobre que você é um dom que Deus colocou neste mundo para iluminar, para ser um instrumento de paz, de amor, para ser um instrumento de misericórdia, para ser um instrumento de capacitação das pessoas, ser um instrumento a gerar proximidade, a como Cristo Jesus, que aproximou tantos leprosos, pecadores, que aproximou e diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Queridos irmãos e irmãs, por fim, Jesus nos fala, né? Esta fé que nós devemos ter nele. E ele nos diz que crer em Jesus, crer em mim, comer o corpo que eu darei, que eu vos dou, este possuirá a vida eterna. Aquele que crer em Jesus, aquele que come e bebe do seu sangue, possui a vida eterna. Alimenta do seu ser, alimenta das coisas divinas, daquilo que não é passageiro, daquilo que é eterno. Então, queridos irmãos e irmãs, já finalizando, a primeira leitura também é muito interessante, que é uma catequese de Filipe, esse encontro do eunuco com Filipe, aí dos Atos dos Apóstolos que nós temos escutado também. E nos fala deste caminho, como que se dá o processo de alguém chegar à graça da fé. Então, o primeiro momento é o momento da busca. São tantas situações que nos acontecem, eu não me encontro, por que isso acontece? A realidade existencial nos faz buscar, nos faz questionar, nos faz duvidar de muitas verdades, de muitas coisas. E aquele é alguém que ali olha para os lados, vê as pessoas a quem ele serve, vivendo de certa forma, ele não tem direito de participar daquele grupo porque ele é pagão, esse eunuco é pagão, mas ele está ali alimentando o que? Da palavra de Deus. Estava lendo o profeta Isaías, estava lendo, mas sem entender. E a palavra nos fala, o Espírito guiou Filipe, ou disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. E assim Filipe fez, o Espírito conduziu Filipe àquele eunuco. Tu compreendes o que estás lendo? A pergunta de Filipe. A resposta: como posso, se ninguém me explica? E aí o próprio então convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. A gente sempre pega esta imagem, esta atitude do sentar-se junto. É o momento da catequese, é o momento do ensino, né? Jesus sempre fazia esse gesto, chegava e sentava com seus discípulos e começava a ensinar. E ele que narra, estava lá lendo uma passagem do servo sofredor, do servo de Javé.
mas sem entender, e Filipe explica essa passagem para ele. Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. E eles prosseguiam o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Aqui temos água, e o que impede que eu seja batizado? Essa foi a pergunta de eunuco. Que crê, né? Que crê em Jesus. E eles desceram e Filipe batizou aquele eunuco. Mas colocar para vocês mais ou menos esse processo, né? O primeiro ponto que a gente poderia destacar dessa primeira leitura, esta busca de descobrir o verdadeiro sentido, de nos sentir úteis, mas também amados por Deus, dignos do amor de Deus. Depois, esta resposta para a nossa vida, nós podemos encontrar em quê? Nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. E quem é que pode nos ajudar a encontrar essa resposta ou interpretar a palavra de Deus? É a igreja, através aqui de Filipe, diácono Filipe. A igreja nos ajuda a interpretar, a compreender a palavra. Se a igreja assim nos ajuda, a igreja nos ajuda a chegar até Jesus, a crer em Jesus. E quando chegamos ao crer em Jesus, é o período da catequese, né? Do ensino, conhecer, crer em Jesus, e aí o momento agora sacramental, traz a simbologia da água, em que o eunuco ele é batizado. Ele é incorporado na comunidade, ele é incorporado a Cristo pelo santo batismo, mas porque acreditou, pela sua conversão. E a primeira leitura ainda nos diz: o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco prosseguiu sua viagem. E aqui nos remete, depois do batismo, nos remete ao quê? A missão. O eunuco foi fazer o seu caminho, foi cumprir com a sua missão, feliz da vida, e o Espírito Santo, o Espírito que já conduziu Filipe para outros espaços, né? Filipe foi parar em Azoto, e passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Catequese, o ensino da palavra, a conversão, a fé em Jesus, ser batizado e possuir esta alegria, esta vida plena de estar em Jesus e tornar-se um missionário, tornar-se um mensageiro da boa nova. Queridos irmãos e irmãs, que esta santa palavra que acabamos de meditar nos ajude, nos inspire a chegar até Jesus, a chegar até Deus através desta palavra. Que esta palavra nos ajude, nos inspire a compreender o valor do sacramento do batismo, mas compreender o sacramento da Eucaristia, que nós celebramos o pão da vida, o pão do céu, a vida de Jesus que é doada, que é partilhada. Que essa Santa Eucaristia, né, nos ajude a assumir aquilo que somos, filhos de Deus, discípulos de Jesus, e assim nos propormos a anunciar com a nossa vida, com o nosso exemplo, mas com a palavra que não é nossa, com a palavra de Deus, né? O amor, a justiça e a vida plena. Amém.